Fala, meus amados, ó, isso aqui não é exercício não, viu? Isso aqui é a mãe. Só falta pegar no colo e dar de mamar, viu? Tranquilaço da massa, ok? Vou comentar com vocês as afirmativas falsas, tá? As 5 primeiras afirmativas são falsas. Então, olha só. A velocidade aumenta uniformemente durante o tempo no MRU, pessoal. Calma lá. A velocidade ela se mantém constante durante esse tipo de movimento, tá? Que é um movimento retilíneo uniforme. Então, ela não diminui e nem aumenta. Onde a velocidade aumenta de maneira uniforme é no movimento uniformemente variado, que a gente vai ver no próximo capítulo, beleza? Logo, a alternativa B também é falsa, porque ela diz que a velocidade diminui uniformemente durante o tempo. Mentira! A velocidade ela se mantém constante, sempre o mesmo valor. Eu sempre faço trajetos iguais, distâncias iguais, no mesmo intervalo de tempo. Isso caracteriza o movimento retilíneo uniforme para a gente, tá? Ó a terceira. A velocidade aumenta ou diminui uniformemente durante o tempo. Ô, meu amado, nenhuma coisa nem outra. Ela nem aumenta e nem diminui, ela se mantém constante, tá? No movimento retrógrado, alternativa D, o espaço permanece inalterado. Calma lá. No movimento retrógrado, eu estou mudando o espaço, eu estou voltando em direção à origem. Então, eu estou saindo de um local e eu estou chegando em outro. Logo, o espaço modifica sim, tudo bem? Eu tenho uma variação de espaço, tá? Naquele gráfico que a gente viu, é como se eu saísse do espaço igual a 5 e chegasse no espaço igual a 2. Isso seria um movimento retrógrado, tudo bem? Olha a alternativa E. A sua velocidade é nula. Pessoal, se a velocidade de um objeto é nula, esse objeto não está em movimento. Esse objeto está em repouso, esse objeto está parado, tá? Então, não é que a velocidade é nula, é que a velocidade é constante e diferente de zero, tá? Então, essas afirmativas, as 5 primeiras aí, são falsas, todas as outras 3 são afirmativas verdadeiras, beleza? Meus amados, agora a gente vai falar um pouquinho sobre função horária, tá? Então, o que é a função horária? Nada mais é do que uma fórmula que a gente utiliza, tá? Para descrever o movimento que a gente tem, tá? Então, a gente vai descrever esse certo movimento a partir de uma fórmula, tá? Como é que vai funcionar essa fórmula? Eu vou ter a minha variação de espaço dividido pela variação de tempo, isso aqui vai dar uma velocidade média para a gente, tá? O que é a minha variação de espaço, pessoal? É o espaço final, é onde esse objeto chegou, menos o espaço inicial, que é onde esse objeto estava inicialmente, tudo bem? O que é o meu tempo, a minha variação de tempo? É o meu tempo final menos o meu tempo inicial, tá? Se eu considerar o meu tempo inicial como sendo zero, eu vou considerar esse intervalo de tempo como sendo t, tá? E aí o que acontece? A minha função horária ela sempre vai ficar desse jeitinho aqui, ó. S é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Sempre eu vou ter esse esqueminha aqui para dizer a minha função horária, tá? Pessoal, na live eu vou explicar para vocês de onde sai isso, tá? Então, assim, isso aqui não é uma coisa que sai do nada. Existe um porquê da função horária ser desse jeito, tudo bem? Pessoal, como esse termo aqui, ó, indica velocidade, se ele for positivo, eu estou falando de um movimento progressivo. Se ele for negativo, eu estou falando de um movimento retrógrado, tá? Então, sempre importante observar esse tipo de coisa. Durante a nossa live, eu vou explicar de onde surge a função horária do movimento uniforme, tudo bem? Pessoal, graficamente, como é que fica o movimento uniforme? Uma reta, tá? A velocidade ela é sempre constante, o deslocamento em função do tempo é uma reta crescente que passa pela origem. Por que ela passa pela origem? Porque quando o meu objeto está no espaço igual a zero, o tempo também é zero. Tá? Eu começo a contar a partir daqui e vou subindo essa reta a partir da minha movimentação. Tudo bem? Esse é o gráfico típico de um movimento uniforme. Tá? Pessoal, como que você elabora um gráfico desse tipo? Você pega dois pontos principais, tá? Esses pontos são pontos que envolvem o espaço e o tempo, tá? O espaço geralmente no eixo Y e o tempo geralmente no eixo X,
tá? Você vai pegar 2 pontos e vai ligar esses pontos a partir de uma reta, sendo muito interessante que essa reta passe pela origem, tá? Então, o movimento uniforme, ele é caracterizado por uma reta passando pela origem. É assim que a gente monta um gráfico de movimento uniforme, tudo bem? Galera, os gráficos eles podem ser de 2 tipos, né? Eu posso ter um gráfico onde eu saio de um espaço inicial, por exemplo, igual a 1, né? E eu chego no espaço inicial igual a 5. A minha velocidade nesse caso é maior do que zero. Eu estou falando de um movimento progressivo. Então, retas crescentes, retas desse tipo, são retas de movimento progressivo, tá? Retas decrescentes são retas de movimento retrógrado, então eu tenho a minha velocidade diminuindo. Por quê? Eu saí de um lugar, por exemplo, de um espaço 5 e cheguei no espaço 2. Né? Em relação ao meu referencial, eu diminuí a posição, então a velocidade acaba sendo negativa, característica do movimento retrógrado. Tudo bem? Pessoal, para a gente determinar a variação de espaço e a variação de tempo, como nós temos uma reta, a gente precisa lembrar que eu tenho a formação aqui de um triângulo retângulo, tá? Então, o que está acontecendo aqui na verdade? A minha velocidade média nada mais é do que ΔS, que é a variação de espaço, dividido por ΔT, que é a minha variação de tempo. Se a gente jogar isso aqui para a geometria, nada mais é do que o cateto oposto desse triângulo, tá ele aqui, ó, ΔS, dividido pelo cateto adjacente desse triângulo, tá ele aqui, ΔT, tudo bem? Então, graficamente, como que eu calculo a velocidade média? Cateto oposto do triângulo retângulo que é formado, dividido pelo cateto adjacente, levando sempre em consideração esse ângulo aqui, tudo bem? Pessoal, quando eu tiver um gráfico de velocidade pelo tempo, percebam, esses gráficos que eu falei até agora são gráficos de espaço pelo tempo. Gráficos de velocidade pelo tempo sempre serão retas paralelas ao eixo t, tá? Por quê? Porque a velocidade ela é sempre constante, ela não muda, tá? Então eu vou ter uma reta sempre paralela ao meu eixo de tempo, tudo bem? Quando essa reta estiver acima do meu eixo de tempo, o que isso quer dizer? Que a velocidade é maior do que zero, ela tem um valor positivo. Logo, o meu movimento é progressivo, tá? Quando a minha reta estiver abaixo da reta t, o que eu vou ter? Uma velocidade menor do que zero. Eu tenho um movimento retrógrado nesse caso. Nos dois casos, eu posso calcular Nos dois casos, eu posso calcular a variação de espaço que esse objeto sofreu. Como que eu faço isso? Calculando a área que eu tenho embaixo desse gráfico, tá? Então, a área que eu tenho embaixo desse gráfico aqui, ó, no caso esses retângulos, sempre vai ser a variação de espaço percorrida pelo meu objeto. Isso, repito, num gráfico entre velocidade e tempo, tá? Não confundam esse gráfico, que é o gráfico de espaço pelo tempo, com esse gráfico, que é o gráfico de velocidade pelo tempo. Nesse tipo de gráfico, a área sob a curva, a área que fica aqui embaixo, é a variação de espaço que esse objeto percorreu. Tudo bem? Pessoal, aqui a gente coloca algumas formas, né? Geralmente, como a gente está falando de um movimento uniforme, geralmente a gente vai calcular a área de um retângulo, tá? Caso você precise calcular a área de um triângulo, né? Caso o seu gráfico tenha o formato de um triângulo, lembre-se sempre que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, tá? Em casos extremos, a gente pode ter um trapézio. Se isso acontecer, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, tá? Pessoal, em 90% dos casos, no movimento uniforme, a gente vai ter que calcular áreas de retângulo. E a área de retângulo é lado vezes lado, tá? Basicamente, base vezes altura, não tem muito para onde fugir, beleza? Meus amados, página 31, outro verdadeiro ou falso, ó. Mel na chupeta esse aí, hein? Próximo vídeo a gente corrige.